Cartéis empresariais atuando no mercado de trabalho, limitando salários, compartilhando informações competitivamente sensíveis, estabelecendo acordos ilegais de não recrutamento de colaboradores atuais ou que tenham trabalhado em alguma das empresas participantes. O desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e seu aprimoramento visando reproduzir competências que até hoje, em seu mais avançado estágio, são exclusivamente humanas, como raciocínio, lógica, aprendizagem, planejamento e criatividade. Desdobramentos geopolíticos. As crescentes tensões e conflitos em todo o planeta, elementares de um grande conflito que, entre as grandes guerras, estará listado como a Terceira Mundial. Distorções, reformulações e manipulação de narrativas e políticas que ganham forma, moldando a sociedade. Como tudo isso se relaciona, podendo fazer parte de uma conspiração ou grande reforma econômica, cuja implementação está sendo arquitetada por grandes elites, organizações e corporações do alto escalão político-econômico? A resposta para isso não é simples, e por isso ela será formulada em síntese. Seja bem-vindo, esse é o canal Intrépido Síntese. Existe uma mudança sistemática onde o trabalhador considera que o patrão tem sorte em ter os funcionários, e deveria ser o contrário. Então, essa dinâmica precisa mudar. Precisamos matar esse pensamento, e isso acontece quando machucamos a economia, que é o que o mundo está tentando fazer. Governos do mundo inteiro estão tentando aumentar o desemprego para conseguir um pouco de normalidade. Isso é um trecho de um discurso proferido pelo bilionário australiano Tim Gurner, fundador e CEO de uma empresa imobiliária dedicada ao setor de luxo, em um fórum financeiro sobre o setor imobiliário, que teve uma repercussão negativa, principalmente por conta da afirmação de que o desemprego precisa aumentar entre 40% e 50% para que os trabalhadores se lembrem de que são eles que trabalham para as empresas. Não é segredo para ninguém que esse pensamento faz parte da concepção de realidade das elites, da alta burguesia, seja justificando por meio de termos técnicos e supostos benefícios sociais, como em quando tem fator de produção sobrando tanto, significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias. Palavras ditas em 2019 pelo então presidente do Banco Itaú, Cândido Bracher, ao celebrar um lucro recorde trimestral de 6,8 bilhões de reais da dita instituição financeira. Ou mesmo levando para uma clara questão pessoal? Não, de classe. Basicamente, eles nos afrontam porque as condições estão favoráveis demais para eles e é necessário colocá-los em seu devido lugar, retornar à normalidade, ao natural. Mas o que é mesmo que essa gente costuma pregar como natural? Ah, sim, as leis do mercado, da oferta e demanda, a autorregulação mercadológica e principalmente a não interferência do Estado na economia e a livre concorrência. Mas quando o mercado posiciona a classe trabalhadora em uma situação de vantagem para negociações, lhes é apresentado a normalidade, a ordem natural das coisas, que não deve sofrer alterações, sendo um dos principais elementos dessa ordem a gratidão por estar empregado, aceitando sem questionamento todas as condições, porque há pessoas necessitando e que gostariam de estar em seu lugar. Esse pensamento ajuda as empresas a crescerem sem pressões inflacionárias, contando com a não valorização da mão de obra e com a garantia de que a produtividade das pessoas permaneça ou até mesmo aumente. Será que Gurner disse o que disse para poder fazer um chamado, alertar as empresas e propor uma organização com o intuito de aumentar o desemprego e com isso estagnar ou até reduzir os salários? Seria possível uma organização desse tipo, focada em aumentar o desemprego? Porque isso seria prejudicial para a produtividade dessas próprias empresas, certo? Tudo bem que existe maquinário avançado, tecnologia autônoma, mas alguém precisa pensar para poder manejar isso. As empresas precisam que quem trabalha para elas tenha capacidade de raciocinar, interagir inteligentemente. Trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment
to get that to some sort of normality. Mas como assim? De que maneira os governos estão fazendo isso? Parece até que nos últimos tempos foram desenvolvidas ferramentas capazes de reproduzir competências humanas, como raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade, e os governos do mundo inteiro, juntamente com as elites que os compõem, estão investindo pesado no aprimoramento dessas tecnologias para poder extrair ao máximo o seu potencial. A indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, se trata essencialmente do desenvolvimento e aplicação dessas tecnologias, bem como da infraestrutura de comunicação necessária para garantir eficiência a esses projetos. Aqui é necessário traçar uma breve recapitulação dos elementos que compuseram e permearam as revoluções industriais, as políticas econômico-sociais aplicadas em cada ocasião e, claro, desdobramentos geopolítico-ideológicos. Primeiramente, temos a primeira revolução industrial, marcando o início da utilização em larga escala de máquinas para mecanizar processos de produção, que só foi possível em grande parte por causa da Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi um processo de aprimoramento e desenvolvimento de técnicas e ferramentas agrícolas que levou a um aumento da produtividade por pessoa no campo. Isso foi muito relevante para o desenvolvimento da burguesia comercial, porque muitos excedentes agrícolas passaram a ser produzidos. Proprietários de terras e até trabalhadores rurais sem terra tiveram um aumento de poder de compra e, com suas demandas, produtos de prática artesanais das cidades eram trazidos pelos comerciantes burgueses, cuja principal tarefa se referia a processos logísticos, de transportar mercadorias para consumidores e matérias-primas para os artesãos. Quando James Watt finalmente melhorou sua máquina a vapor, introduzindo um movimento rotativo, foi possível, além de sua aplicação original para bombear água das minas, utilizar motores a vapor em tarefas que antes só era possível mecanizar por meio de rodas d'água. E esse foi um fenômeno chave na Revolução Industrial, já que esses mecanismos podiam, teoricamente, ser implantados em qualquer lugar, mesmo que preferencialmente próximos às minas de carvão ou rotas já estabelecidas. A partir disso, foi possível a construção de fábricas industrializadas modernas, e o movimento de progressivo crescimento e evidente potencial econômico da nascente indústria, vez ou outra se encontra com a falta de mão de obra. Aliado a isso, já sabemos que a produtividade agrícola vinha aumentando, tornando muitas pessoas desnecessárias, mas que permaneciam no meio rural junto às suas famílias. Afinal, tem comida para todo mundo. Mas, vendo toda essa produtividade e a dispensabilidade de muitos camponeses, vários proprietários de terras decidiram cercar suas terras, e também as que eram tidas em propriedade comum. E esse processo foi amparado pela coroa e parlamento inglês por meio de decretos, após a Revolução Gloriosa, que estabeleceu um Estado comprometido com os nobres proprietários fundiários e a burguesia. Esses atos empurraram uma enorme quantidade de pessoas para as cidades, proporcionando mão de obra muito além do que a indústria poderia absorver, jogando milhares de famílias na completa miséria, em situação de desemprego ou vagabundagem, compondo um verdadeiro exército industrial de reserva. De qualquer forma, o espaço que desocuparam seria uma importante fonte de matéria-prima, principalmente lã de ovelha, cujo aumento na produção era almejado pelos fazendeiros e instigado pelos industriais burgueses que visavam expandir a produção têxtil. Os cercamentos foram um exemplo histórico de como políticas e práticas econômicas podem gerar desemprego proposital, transformando uma população autossuficiente em uma força de trabalho dependente. Nesse caso, a proletarização forçada separou esses camponeses dos seus meios de produção e os fez ser dependentes de vender sua força de trabalho para sobreviver. Esse processo não foi apenas uma consequência natural do desenvolvimento econômico,
mas sim uma estratégia deliberada para consolidar o poder da elite e facilitar a acumulação de capital.